Olá a todos, aí já estou aqui com o Cisne. Ontem não deu certo para falarmos, havia problemas de rede, de comunicação, assim como quiserem tratar isso. Tivemos muitas falhas ontem e vamos esperar que hoje não aconteça o mesmo. Adiamos para hoje, vamos esperar que hoje o papo seja mesmo fluido. Elsie, falo muito com Elsie, que até penso que está. Olá, Olá, Cisne, tudo bem? tudo Ei, Miller e tu? hoje a imagem está nice. Ontem nem sei quem era, pedia que fosse num lugar mais claro. Hoje estou em casa da minha irmã, na casa da linda e maravilhosa. Como lesson ta hali, no salama. Kan su lema kan Salama, kai hali, muhindelia. ihavo kan kumi. Tita pa. Propõe lá um tema para ela. Não. Mulheres empreendedoras. Ela é uma empreendedora. Como é que é ser mãe, empreendedora, esposa, tudo isso? Sabes, ontem eu até falei para minha esposa, eu disse, não imagino como é que aguentam as mulheres da minha banda, sabes? Porque ela estava aí busy a construir o website dela e era eu que praticamente 100% cuidava dos meus putos, entreter os putos. O nosso filho mais velho, ele ainda está para ter aulas. Ok. Se você não fica próximo dele, o gajo não vai fazer o que é perfeito. Quer dizer, é bom puto, É verdade. mas tem que estar ali a vigiar, senão vai nos games, começa a jogar games ao invés de resolver o TPC. Começam só a brincar. Yeah. Sim, então é isso. Sim, é isto, aquilo, cara, estressado no Krakaya. Anka shinu no aloani, o onira katai. Não, entramos no Facebook. Estamos online. Boa noite, então. Pronto, vamos bater o nosso papo. Eu vou pedir a sua paciência de iniciar, talvez. Eu sei que não há de ser a mesma coisa, mas começarmos como se tudo fosse de novo, né? Não tem problema, Miller. Vamos dinamizar. Prontos. Vamos dinamizar, vamos ser práticos também na abordagem. Deixa eu transferir. Entramos. Pode começar aí, Cisne. A bola é tua. Obrigada, Miller. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, por esta oportunidade, mais uma vez, Miller, para poder falar daquilo que é uma crise social, né? Afinal de contas, estamos numa sociedade onde há desigualdades e poucas pessoas percebem isso. Eu sou Cisne Cobre, como muitos me conhecem, né? E sou ativista social para os direitos humanos das mulheres, da comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Então, eu estou ligado a esta área. Meu ativismo é mais ligado àquelas pessoas que não se podem defender, aquelas pessoas que não se podem defender. Então, eu estou mais ligado a esta área. Então, o Miller me desafiou para falar sobre o tema, sobre homofobia, a luta contra a homofobia. Então, estamos em maio. A homofobia é verificada quase em todos os países onde a luta pelos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais existe, então é verificada. E neste caso, por que nós escolhemos o tema? É importante falar do tema porque neste mês de maio estamos a celebrar mais um ano mais um ano de luta contra a homofobia. Então, esse é se não me engano, não me falha, é o 30º ano em que iniciamos com esta luta, e Moçambique também é um dos países que está neste processo também de lutar pela igualdade da comunidade LGBT, e foi condecorado no dia 17 de maio de 1990, o Dia de Luta contra a Homofobia. Por que assinalou essa data?
foi nesta data em que foi retirada a homossexualidade como a classe das doenças mentais, neste caso, e isso considera-se um grande ganho, um grande marco histórico para a comunidade LGBT ao nível do mundo. Isso marcou bastante a todas as nações, aquelas que estão ligadas à defesa dos direitos das minorias sexuais. E isto fazendo uma retrospectiva ou fazendo aquilo que é uma análise no contexto de Moçambique, estamos numa situação agora, e este ano, o dia 17 de maio, está mesmo a sobressaltos, não podemos realizar ações diretamente que possam demonstrar o nosso posicionamento em torno da homofobia, por causa da situação que se vive ao nível do mundo do Covid-19, e acredito que uma preocupação global, e que nesse momento todos os governos, todas as pessoas, as famílias, pessoas singulares estão mesmo na luta para poder se prevenir ou cuidar desta pandemia. Dizer que a homofobia existe é uma realidade vivida em Moçambique, de pessoa para pessoa, nas famílias, é um desafio. Primeiro, dizer que ser homossexual em Moçambique é um desafio mesmo, como eu dizia ontem, ainda as nossas políticas públicas não estão muito abertas para receber a comunidade LGBT e defendê-las de forma plena. Embora hajam alguns avanços, por exemplo, na lei do trabalho, a lei do trabalho protege as pessoas com orientação homossexual, orientação sexual homossexual, e isto considero também um grande ganho, um grande marco, porque isso possibilita, assegura que as pessoas tenham acesso ao emprego, uma coisa que é muito importante para as pessoas poderem se realizar ou se constituir como seres humanos. E o segundo ponto é, em Moçambique também, ser homossexual não é crime. Então, em 2015, a homossexualidade foi despenalizada, e isso é um grande marco também, é um grande marco, e marco histórico também, porque nós já vínhamos, faz tempo que nossa luta é grande, e que, comparando relativamente com outros países da África, e que até penalizam até a morte as pessoas homossexuais, e nós consideramos sim um ganho nesta perspectiva, e que o nosso posicionamento em termos de ativismo, o nosso posicionamento em termos de sermos pessoas é muito forte, e isso deu-nos força a melhorar um pouco aquilo que são as nossas lutas, as nossas vivências, e para podermos acreditar aquilo que é a nossa realidade. Digo assim porque existem pessoas que têm dito: eu não posso assumir a minha orientação sexual porque estou com medo de ser descoberto ou ser despromovido por causa da posição alta que eu ocupo no país. Então, eu acho que antes, porém, de a gente falar sobre isso, temos que primeiro pensar por que o Estado moçambicano despenalizou a homossexualidade, e o que eu ganho com isto, e por que é importante eu assumir-me. Então, são muitas questões que a pessoa deve fazer ao nível pessoal, para poder se entender e perceber realmente o que eu estou a viver na verdade. Como eu dizia, ser homossexual em Moçambique é um desafio. É amanhecer, acordar, sair de casa, enfrentar o preconceito na família, para aquelas famílias que não entendem melhor sobre questões ligadas à sexualidade e orientação sexual, ir também bater de cara com a sociedade na rua, ser apontado, viver estas dificuldades do dia a dia, e isto ao nível social e pessoal, mas ao nível programático
também existem outras barreiras, por exemplo, embora eu avancei com algumas informações positivas aqui, mas existem também outras barreiras, por exemplo, nos serviços de saúde. Apenas não é mencionada a toda a comunidade LGBT, embora a nossa Constituição dê assistência a todos aqueles num contexto geral, o ser humano, né? Embora a Constituição é aberta, mas também essas pessoas existem outras realidades, outras especificidades que deviam ser tomadas em conta para ajudar e fornecer um diagnóstico médico a certas pessoas. Por exemplo, as pessoas transgêneros, elas requerem um atendimento muito estratégico, muito apropriado neste caso. Por exemplo, os serviços sociais, por exemplo, a polícia também, eu acho que também era uma questão de a gente falar muito, porque as pessoas transgêneros sofrem muita violência. Eu já assisti até vídeos aqui no Facebook, no WhatsApp, a pessoas transgêneros a serem questionadas, até a levarem empurradas, porque elas se identificam com o seu gênero e elas aparecem como elas gostariam de ser reconhecidas, mas as pessoas não percebem estas especificidades e isso acaba criando um choque e começam a criar limitações e algumas pessoas que passam a viver aquelas realidades, passam a ver e isso, na verdade, é muito preocupante. Olá! Ainda bem que você tocou aí na questão de transgênero. Falava da política que já está a abraçar a vossa causa. Como é que está a se pensar a questão de casa de banho, por exemplo? Dizias, Miller, não percebi? Dizias que os políticos, se é que entendi bem, já estão a abraçar também a vossa causa. E eu procurava saber se ia submeter alguma petição aí na questão de casa de banho para os transgêneros. Estava a fazer um eco, depois não consegui perceber a última parte da tua questão. Se está a se pensar... Queria que repetisse um pouco mais a questão, Miller. Já está a se pensar em Moçambique, criar você sabe como é que fazem, né? Ali, mas a questão de casa de banho, aqui, por exemplo, foi um debate muito grande. Ok. Epa, eu acho que... Restaurantes, aquela coisa toda. Eu acho que é bastante desafiador a tua pergunta, Miller. Desafiador porque existem várias prioridades, né? Por exemplo, agora, existem várias prioridades, tendo em conta aquilo que são os desafios prioritários das pessoas LGBT. Porque a questão de ter casas de banhos públicas, né, ou públicas ou divididas, isto está um pouco mais atrás, porque nós temos prioridades. Nós como jovens ativistas, e olhando para aquilo que são a vulnerabilidade da comunidade LGBT, nos últimos tempos tem sido um pouco mais programática. E não, embora exista pessoa tem sido mais um programática, porque se nós não tivermos as políticas públicas, as leis um pouco mais rasas, um pouco pacíficas, que vão motivar, que vão servir de uma diretriz para eu poder me inspirar ou poder ter força de exercer uma atividade ou fazer algum negócio, algum avanço para criar a minha visibilidade, eu como pessoa LGBT. Acredito que essas pessoas vão ficar limitadas, Miller. Vão ficar limitadas porque a lei não está aberta. Por exemplo, eu já assisti aqui no Facebook, em algumas redes sociais, em que, na vizinha Tanzânia, por exemplo, em que algumas pessoas homossexuais eram perseguidas, mas elas vieram parar aqui no campo de Maratani. Está a ver, né? Vieram parar no campo de Maratani. Por que vieram parar no campo de Maratani? É porque lá a coisa não estava bem. As leis, as políticas públicas não estavam muito abertas. E isso chamando-nos a atenção. Chamando-nos a atenção também em Moçambique, no sentido de começarmos a refletir sobre esta nossa postura
seja como ativista, como um patrão numa instituição, por exemplo, seja como governo, como qualquer tipo de pessoa, de tomador de decisão. Então, é preciso nós olharmos um pouco, aceitamos que somos africanos, mas também são realidades que nós vivemos dia após dia. Dia após dia. Nós estamos Antes que eu esqueça a pergunta, porque também já estava esgotado aí a tua resposta, eu já me senti satisfeito aqui. Estou lendo os comentários, você está aí a ler também. A Elisa Sunge está aqui, a Gisela e a Cícero também. A Esmeralda agora chegou também. Isto não te incomoda? Algumas pessoas dizem mano, mas você preferia que fosse tratada por mano. Não é verdade? Está já rindo. Como Miller, é assim. A mim não incomoda. Você só ele, ela. Eu estou entre as duas coisas. Estou a flutuar entre as duas coisas, o homem e a mulher. Eu estou a flutuar aqui, estou no meio a flutuar entre as duas coisas. Então, as pessoas quando me chamam isso, essa pessoa que está aí, que eles dizem ele é o cisne, ela é o cisne, mas eu não sei se sou homem nem mulher, mas só sei dizer que sou esta pessoa que está a flutuar entre estes ambos sexos. Esses ambos sexos e este gênero. É mais ou menos isto. Eu até fiz a pergunta. Para mim não tem muito problema. Para não estar a cometer gafes, quero estar claro como chamar-te, como tratar-te, ok? Está aqui a Elisa dizer, lembro-me um dia teres dito, mana, eu sou homem porque tenho presença do pênis, mas a minha orientadora sexual é que é diferente. Aquele ali, Miller, é verdade, porque essa coisa de identidade de gênero, aliás, identidade sexual e identidade de gênero são coisas muito diferentes, porque se formos a olhar para aquilo que é a identidade de gênero tem a ver com a maneira como eu me percebo, como eu me entendo, como eu me percebo, como eu me entendo se eu sou uma mulher ou um homem. Agora, a identidade biológica tem a ver com a definição do sexo, o masculino ou o feminino. Então, por isso ela dizia, senhora, eu dizia, eu pode me tratar de forma indiferente, mas não te esqueças que eu tenho a presença de um pênis, mas me trate como tu quiseres, sou de sexo masculino, não sou taxativamente feminino. Então, por isso eu dizia, eu estou a flutuar entre esses dois, mulher, homem, sei lá. É verdade. Descobri. E outra coisa é a questão da, né? A questão dos partidos políticos aqui em Moçambique relativamente à questão das minorias sexuais. Eu, no ano passado, olhei um pouco, eu estava a participar no processo eleitoral, né? Participei lá como observador. No entanto, e tendo em conta que anteriormente assisti muitos posts que foram partilhados na página da Lambda a falar sobre o processo eleitoral na África do Sul. Eu vi, neste mês de luta contra a homofobia, talvez pudéssemos chamar a atenção um pouco, né, aos partidos políticos de Moçambique, para tentarem tomar aquela postura que os partidos políticos sul-africanos tomaram. Eu vi que no seu manifesto eleitoral traziam muitas questões mesmo relacionadas aos direitos humanos das pessoas LGBT. Por exemplo, eu fui acompanhando aquilo, vi e achei muito interessante mesmo. Mas ao passo que aqui, quando eu fiquei a participar no processo eleitoral como observador, apenas Miller, o que eu vi foi o seguinte: o que eu vi foi que os partidos políticos perderam foco, ficaram desfocalizados naquilo que era a importância, naquilo que era a transmissão da mensagem para a comunidade, e o que é que o voto, na verdade, significa, qual é a importância da pessoa votar. E
naquele lugar dessas coisas, o que foram, inventaram canções abusivas, foram ofendendo umas às outras, trouxeram abordagens um pouco complicadas. Eu fiquei muito triste por ver aquilo. Nós não sabemos quem é que é. Sabemos que é um país, Moçambique é um país onde as pessoas não assumem a sua orientação sexual. Não sabemos quem é homossexual, quem não é homossexual. Talvez os partidos políticos podiam trazer esta abordagem também de incluir sobre os interesses, ao escutar o que as minorias sexuais, o que a comunidade LGBT moçambicana pretende para colocar no seu manifesto eleitoral. Eu acho que seria um ganho, era uma porta de entrada. Eu estava e oferir votos. Como? Eu estava conversando com alguém em termos do nosso papo. Sim. Consegue ouvir? Sim, consigo ouvir. Eu estava a conversar com alguém antes de iniciarmos o nosso papo, e esse alguém disse-me taxativamente que conhece um jovem gay que se relaciona com pessoas que se intitulam são as mesmas que tentam vilipendiar o homossexualismo. Quer dizer, sorrateiramente essas pessoas fazem relações sexuais com os gays, mas depois querem criticar em público. Quer dizer, não tem como você dizia, por medo de perder esses né, cargos que eles ostentam aí. Eu acho que a Lambda tem uma grande luta, né? Vocês tentarem entrar com esse aferismo que está no poder, criar modelos de fato que não discriminam. A pessoa aceitar-se no job e quem for a rir, quem for fazer essas coisas, perder emprego. Porque, como você mesmo dizia aí, não é doença. Está aqui, não sei o que quer dizer. Estamos longe desse país, mas não se preocupe, precisa ser forte. Você paisal e comenta assim. Ok. De fato, Miller. Do outro lado, nem importa salientar que... Pode. Sim, do outro lado, importa destacar que são poucas vezes, né, que, por exemplo, os partidos políticos ou o governo, né, ou eu pelo menos nunca vi, né, o governo a se impor contra os direitos das minorias sexuais de Moçambique, nunca vi. Não posso aqui destacar coisas que nunca vi, e mesmo líderes religiosos. Então, nunca tivemos a questão de se impor ou tentar rejeitar alguma coisa ligada à comunidade LGBT. Tem sido muito amigos e apoia muito. E esta abertura mostra que o governo está preocupado também em nos enquadrar, né, na sociedade, mas, embora hajam desafios. Então, do outro lado, estavas ali a falar da Lambda. A Lambda tem feito um trabalho incrível. A Lambda tem feito um trabalho incrível na educação, na educação pública, para a mudança de comportamento. Então, a Lambda tem feito um trabalho muito forte. Por exemplo, a questão da... Eu estava aqui a falar da polícia. A Lambda fez várias capacitações para o pessoal da Lei e Ordem em Moçambique, para tentar despertar sobre a importância de atender os casos das pessoas da comunidade LGBT, tanto também na área de educação também. Na área de educação também já fez várias capacitações para professores, para diretores, para chamar a atenção sobre o bullying na escola, mais ou menos isso, né? Eu lembro-me que este projeto, quando foi acessivelmente há uns 2 ou 3 anos atrás, que a Lambda já fez isso. Olá, Gisela. Já sofreu homofobia? Já sofreste homofobia? A Gisela está a perguntar aqui se alguma vez sofreu homofobia. Olha, Gisela, como eu dizia anteriormente, ao iniciar essa live, a homofobia está em todo lado, Gisela. A homofobia está em todo lado e, infalivelmente, não falha não sofrer homofobia num país como este. Uma das coisas que talvez me marcou, me marcou, foi de que
foi de que uma coisa assim bem forte, ou uma coisa assim taxativamente bem forte. Digo que desde que me juntei à Lambda e cresci, percebi, fiquei empoderado. Para mim, algumas coisas ficaram ultrapassadas, como, por exemplo, as pessoas falarem, comentarem na rua, dizerem as coisas, mas homofobia, sim, taxativamente uma ação muito forte. Já sofri, sim. Já sofri com algumas pessoas, membros da minha família, não vou aqui mencionar, mas foi uma coisa muito grave, muito forte. Epa, nós já sabemos, né? Porque por sermos ativistas, Gisela melhor do que ninguém sabe, nós somos ativistas sociais, nós temos muita empatia em perceber, entender as coisas. Talvez a pessoa teria feito aquilo porque não tinha percebido ou não sabia o quão grave seria, mas para mim foi muito grave. Já sofri também homofobia na escola, bullying na escola, bullying na escola, e tive vários problemas com alguns colegas por não entenderem aquilo que era a minha realidade como uma pessoa homossexual. E razão pela qual, por eu ter sofrido bullying na escola, quando eu estive a fazer a licenciatura, uma das coisas que eu fiz para tentar preparar uma sociedade, ou melhorar um pouco, ou dar meu contributo na luta dos direitos das pessoas LGBT, na questão do ambiente escolar. Eu fiz a minha monografia, foi ligada eu falei sobre influência da inclusão da comunidade lésbica, gay, bissexuais e ambiente escolar na escola secundária de Nampula. Estudei isto e tive várias situações difíceis e fiquei chocado com aquilo que eu estudei e achei. Então, chamou-me a atenção de que a educação é muito fundamental para as pessoas atingirem o desenvolvimento humano, psíquico, em todas as áreas. Então, é preciso educação. Então, uma pessoa formada vale por 1000. Então, a pessoa que não tem escola, esta pessoa dela não se espera muito. Espera-se muito pouco mesmo, muito pouco. Então, eu achei muito importante estudar isto para poder, primeiro, ajudar a mim como ativista social, como interventor social, depois perceber quais são as causas para futuras intervenções, né? Porque uma das constatações, um dos alertas que o estudo me deu foi de que existia uma tendência de a escola invisibilizar a existência da comunidade LGBT. Isto é muito claro. E, ao mesmo tempo, isso pode perpetuar a discriminação ou a homofobia dentro do próprio ambiente escolar. Então, foi nesta... E como consigo ultrapassar essa situação? São vários desafios. Por isso mesmo que nós, como pessoas educadas, né, quando nos ingressamos em ambiente escolar, temos que criar habilidades de vida. Temos que criar habilidades de vida de como vivenciar. Eu investiguei muito na internet quando descobri, na verdade, que eu era homossexual. Entrei na internet, fui pesquisando várias coisas, história de superação sobre como é que as pessoas superam o preconceito. E para ultrapassar uma discriminação, uma situação de preconceito ou discriminação ou mesmo homofobia, não é fácil. Não é fácil porque dói mais aquela que vem de família do que da parte externa. Então é de mesmo lamentar. E para ultrapassar isso depende de pessoa para pessoa. E são várias. Faisal, obrigado. Faisal Raimo. Faisal. A mensagem é aquela. Que mensagem que eu deixo para as pessoas que não assumem? Não se pode obrigar alguém a assumir sua orientação sexual. Isto é uma coisa muito pessoal. Geralmente, algumas pessoas, muitas das vezes, muitos amigos que eu tenho, a informação que têm me dado é que não podem assumir porque ainda não estão constituídos financeiramente, ainda não têm estrutura de assumir sua homossexualidade, porque podem ter consequências ou impactos negativos que não lhe possam ajudar para crescer ou progredir.
Mas eu digo que a minha experiência foi diferente. É importante, sim, assumir-se cedo? Eu digo que sim. É importante, sim, assumir-se cedo. No meu caso, é uma opinião pessoal. Por quê? Porque primeiro ajuda a te perceber e a te enquadrar na sociedade e a perceber mais cedo quais são as principais barreiras e quais são os teus avanços. Por exemplo, eu digo aquelas pessoas que não se assumem, quando as pessoas começam a saber, vira polêmica, começa a criar situações tempestuosas, e isto a pessoa acaba se fechando, acaba se hostilizando, e pode criar certos problemas de saúde mental para a própria pessoa, de tanto pensar, e isso não ajuda. Pois é, Gisela, precisamos de uma sociedade assim, que entendam que ninguém tem algo a ver com nossas orientações sexuais. Pois é. Então, este é o nosso foco, é a nossa visão. É a nossa visão. Ver todas as formas de orientação sexual são respeitadas e protegidas por lei. Isso é importante. Dizia eu que a discriminação ainda persiste muito, principalmente aquela que vem em ambiente familiar, porque afinal de contas a família é um alicerce muito importante, é ela onde nós aprendemos valores sociais básicos, é ela onde nós cultivamos a cultura de amar ao próximo, respeitar ao próximo, partilhar e receber das pessoas. Então a gente não espera. Geralmente eu tenho lidado com muitas pessoas que dizem: minha família descobriu que eu sou homossexual, mas me discriminou e me rejeita e me... aquela reação é um pouco... Eu acho normal aquela reação da família dos nossos pais gritarem, falarem isso nas primeiras vezes, porque para pessoas que nunca tiveram acesso à informação, é um pouco complicado entender ou perceber mesmo questões relacionadas com homossexualidade numa perspectiva em que estamos a viver ali, por exemplo, em Nampula. Aqui a sociedade aqui é muito conservadora, aqui predomina muito a religião islâmica, principalmente na faixa, no local onde eu cresci. Tem as pessoas são muito conservadoras e geralmente há sempre essas barreiras e limitações. Dizer que a homofobia pode ser curada. Eu considero a homofobia às vezes como uma doença esta que pode ser curada. Pode ser curada uma pessoa homofóbica, desde que ela entenda que esta pessoa é igual a mim, eu tenho que respeitar, ela tem direitos iguais comigo, eu preciso de saber, preciso de assegurar que esta pessoa esteja também a gozar os direitos dela de forma plena como os meus. Então, neste 17 de maio deste ano, queríamos até trazer aqui muitas informações, mas, como eu dizia aqui, vamos celebrar o 17 de maio, o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, com esta situação difícil que o mundo está a ver do Covid-19. Acredito que talvez possamos fazer algo melhor, como, por exemplo, estes encontros, esses contatos nós estamos a ter com as pessoas, com a sociedade ao nível destes lives. Omar, obrigado, muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Cisne. Oi? Desvio. Deixa eu aparecer aqui. Como? Há dias vi no seu status do WhatsApp que você pedia as pessoas que fossem doar porque sua irmã estava doente. Como? Opa, esse problema de... Há dias... Sim. Vi no seu status do WhatsApp. Sim. Você pedia pessoal aí que ajudasse a sua irmã que estava hospitalizada e que fosse doar o sangue. Ok. É assim, são permissíveis.
Porque eu sei que no Brasil há uma confusão, não estão aceitos a fazer doação de sangue. Aí em Moçambique, como é que Sim. coisa? Como eu disse, Miguel, do princípio, que eu sou ativista social, faço parte de muitos grupos. Quem estava precisando, na verdade, da doação de sangue, eu partilhei nos status porque era muito, muito importante. Alguém teria entrado em contato comigo e pediu ajuda, mas eu não posso doar. Eu pessoalmente sou do grupo O positivo. Eu poderia doar, mas não posso doar porque eu tenho problema sério, eu tenho hepatite B. Então não posso doar. A pessoa com hepatite B não pode doar sangue. Então, epa, a pessoa sabia que eu era. Então eu disse para ela fazer uma mensagem para eu colocar no meu status. Se porventura alguém se pronunciar, eu poderia encaminhar aquela mensagem a ela. A ela. Então, fora muita gente que entrou em contato comigo e eu encaminhei as mensagens e as pessoas tentaram ajudar, mas até agora não procurei saber mais sobre o desfecho, porque passam acessiblemente uns 2 ou 3 dias. Esta é nossa responsabilidade, é uma responsabilidade social que eu estava a exercer naquele momento. Mas ainda não chegou a meu pedido. Eu procurava saber se, tirando de fora o problema de saúde que você tem que não te permite doar, você pode doar aí, no Moçambique ou outro pode doar. Ok. Pode dizer que o Brasil não, me parece, não. Então, há uma espécie de É assim, eu, na verdade, geralmente antes, porque eu doava antes, né? Descobri que tinha hepatite, antes doava. Como é que é o processo? Eu só ia doar, eu só doava para quem precisava, naquele exato momento. Nunca tive barreiras aqui, nunca tive barreiras, mas agora, atualmente, já não sei quais são os procedimentos para quem pretende doar sangue lá no Hospital Central daqui de Nampula, no Banco de Sangue, não sei como é que é, mas sempre eles precisam de ajuda de pessoas, voluntários, né, que vão doar, porque sempre o Banco de Sangue precisa de apoio mesmo, precisa de apoio. É uma atividade solidária, uma atividade de solidariedade e todos nós precisamos também abraçar esta causa para ajudar o próximo, porque há situações mesmo em que o Banco de Sangue fica mesmo vazio e há escassez de sangue e as pessoas precisam. Então, ou por outra, às vezes, quando o sangue não tem daquele grupo compatível a seu familiar, tu podes doar e eles substituíram com aquilo que é compatível para seu familiar. Isso acontece, já presenciei situações como essas e foi muito, 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 muito bom fazer esse reajuste. Ok. Na verdade. Fico muito feliz por ouvir isso, porque me parece que seria humana. Seria como se o vosso sangue fosse contaminado por alguma coisinha, caso negasse, né? É verdade. Já estamos aproximados deste nosso programa, não sei se tem mais questões disponíveis aí do outro lado. Muito obrigado por contribuições aí. E se há coisa que querias falar, que se calhar eu não toquei aqui no questionamento, como É verdade. Então, acho que o muito já, graças a Deus, hoje não me fizeram muitas perguntas. O muito já se falou e a verdade é uma realidade. A homofobia mata, tira a vida de pessoas e eu estou mesmo engajado na luta contra a homofobia e dizer que o mundo todo também está mesmo engajado na luta pelos direitos das comunidades LGBT e em Moçambique nós vivemos uma realidade muito desafiadora, na verdade, muito desafiadora, embora eu dizia aqui alguns avanços da lei do trabalho, que é liberal para as pessoas homossexuais, a revisão do Código Penal de 2014, né, sobre o registro sobre as associações. Então, também a questão do artigo 35, né, o princípio de igualdade. Então, existem várias ferramentas, né, várias ferramentas que nós podemos usar ou interpretar consoante o contexto local para
para podermos ter aquilo que nós pretendemos como defesa dos nossos direitos. Mas o essencial é isso, Miller, a homofobia ainda existe e nós, como ativistas sociais, estamos empenhados nesta luta, na perspectiva de tentarmos criar um mundo melhor. Eu sei que Moçambique é um país jovem, quem diz isso sempre é meu pai, é um país jovem, mas também um país jovem, também nas batalhas, mas nós já estamos, por exemplo, a Lambda já existe há 10 anos e até agora não foi registrada. Então, por causa dessas barreiras, de as pessoas não entenderem às vezes, disse que o processo está pendente, o Ministério da Justiça isto, aquilo lá, é um pouco difícil. Limitar uma associação como essa, eu mesmo quero cortar que essa associação não tenha financiamento, não tenha acesso a financiamento, não tenha acesso a outras oportunidades para que possa crescer. Então, eu acho que espero ter dado meu contributo por hoje, né? Muito bem. Alô? Muito bem. Fico muito agradecido pela sua abertura em falar dessas coisas aqui. E pronto, eu sei que existe um e outro que, se calhar, continuam com essa questão de... E aliás, tenho lido aí muitas vezes quando entro no mural do Batista, um ativista amigo ativista, ele há dias publicou umas fotos, né, de casais, né, muitas fotos de casais diferentes, mas sexo feminino, tipo casando. Que porrada que não vou. É sempre assim, Miller, é sempre assim. Pessoas que vi que, afinal é sempre assim. Opa, desperdício, estão a desperdiçar, não sei o que quer dizer. Deus não fez isso, Deus fez uma mulher procriar. A pergunta que colocar essas pessoas é a mesma pergunta que Nietzsche, um filósofo de que eu gosto muito, colocou, né, em 1888, quando escreveu o seu livro Anticristo. Ele disse o seguinte, Nietzsche disse o seguinte, olha, se eu me tornei ateu, se eu não consigo ouvir nada, os meus ouvidos estão entupidos, não consigo nada de cristianismo ouvir, ou seguir, de quem é a culpa? A culpa não pode ser minha por ter ouvidos entupidos. A culpa é de quem tem os meus ouvidos. Agora, se você quer trazer esse debate de que, não, fez homem e mulher, agora, por exemplo, você falava de transgêneros, por exemplo. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Ninguém escolhe. Mas se fosse para a gente escolher o que a gente é, Miller, eu, por exemplo, eu escolheria não ser homossexual, mas fugir da discriminação. Mas sexo é masculino. De quem é a culpa? Você vai culpar a ela ou a esse Deus que você quer suportar? De que não, vocês devem mudar de mentalidade, serem mais abertos, open-minded, ok? É esse o apelo que eu faço aos meus amigos. Vamos por aqui. Essas coisas, Miller, as pessoas só comentam. É assim. As pessoas deviam perceber uma coisa. Acham mesmo que nós, por exemplo, eu, quem é que gostaria de sofrer preconceito e discriminação na sociedade por aquilo que é? Ninguém! E também viver de mentira, esconder quem eu sou, estaria a me perpetuar. Eu já vi situações de amigos meus difíceis serem obrigados para casar, estão a sofrer pressão social na família. Então é complicado, Por exemplo, há certos amigos meus que dizem: eu sou católico, não posso ir à igreja porque eu sou homossexual, porque a minha igreja fica a me olhar. É uma realidade, mas em Moçambique eu não, por exemplo, cá em Moçambique, né, em público, assim, tanto para políticos, nunca presenciei questões assim, pessoas a imporem sobre homossexualidade, nunca vi, né, embora haja um avanço, como eu dizia, nunca vi, nunca presenciei, nunca vi assim.
A tendência é de as pessoas estarem um pouco mais abertas, mas quando é para colocar as coisas no barulho, existe uma repulsão, uma resistência, um pouco de resistência. Então, isso é uma barreira. Acredito que um dos passos mais importantes, talvez nós podíamos tentar lutar contra a homofobia, era assegurar que os países tivessem políticas públicas, leis abertas. Aquilo que estava a dizer a Gisela noutra aliás, a Gisela no programa da outra vez, que, nós precisamos de acreditar em nós, quem nós somos, para poder vencer. Porque a força vem de nós primeiro. Vem de nós primeiro para podermos superar as coisas. É exatamente isso. Prontos, ficamos por aí. Faisal que disse que foi um dos primeiros jornalistas que divulgou o vosso trabalho. Não se lembra. Sim, Faisal. Muito obrigada, Faisal. Apani? Nuno Litsa, kura kurola o que me vou lá. Era wala katfayo sana. Saúde aí, ok? Na Havaraína Canreira. Tá bem. Tá, obrigada. De nada. Tá, igualmente. Muito obrigado.